Olá, amigos e amigas do canal UFPCAD. Estamos dando continuidade à nossa série de videoaulas sobre instalações elétricas. E nessa aula, a parte 3, a parte final, veremos como montar o quadro de cargas do nosso projeto e também o diagrama, que seria um esquema do nosso quadro. Essa daqui, então, é a planta baixa, né, de instalações elétricas, uma planta baixa simples, também de uma residência simples, provavelmente um apartamento. Nesse caso não é um apartamento, mas é um layout parecido com o de um apartamento. Temos aqui os nossos pontos de iluminação no teto, em amarelo, as nossas tomadas monofásicas, um ponto para chuveiro e os interruptores. Esta chamadinha significa a fiação que está percorrendo este eletroduto. O eletroduto na cor cian significa pelo teto. O eletroduto tracejado está nos mostrando que ele está percorrendo pelo piso, né? E o eletroduto em amarelo está nos mostrando que ele está percorrendo pela parede. Bem, para fazer um quadro de cargas é muito simples. Eu vou chamar a ferramenta REC de retângulo. Eu posso vir aqui em cima, né? Neste AutoCAD nós estamos utilizando a opção Ribbon, que é a forma que o AutoCAD, os novos AutoCADs, organiza as ferramentas. Se você está utilizando da maneira antiga, não se preocupe, os comandos são os mesmos, só está alocado de forma diferente. Então vamos aqui para a ferramenta REC, montar aqui um retângulo. Eu vou criar uma linha neste retângulo. Lembrando que eu também poderia utilizar a ferramenta tabela. Ela é um pouquinho mais complicada e eu não conseguiria explicar nessa aula. Se você já tem o conhecimento desta ferramenta tabela, ela está aqui em cima, ó, para quem quiser usar, poupará bastante tempo. Então eu criei uma linha aqui. Lembrando que as minhas ferramentas Snap que ficam aqui embaixo, elas têm que ser ativas para facilitar a precisão que o AutoCAD entenda para eu poder fazer esses comandos aqui. Então, eu acabei de chamar o comando copy, estou copiando. No nosso caso, nós temos aqui 4 circuitos de fiação, né, de equipamentos. Então, eu vou deixar 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 e mais uma linha aqui embaixo. Feito isso, vamos utilizar a ferramenta Fillet para fazer um fillet aqui e continuar com a linha. Bom, chamamos a opção de texto, abrimos uma caixa de texto. O AutoCAD já pré-configurou o texto para ponto 2, está ótimo. Vamos escrever quadro de cargas, centralizar este texto na nossa tabela. Na parte de baixo, lembrando que dando um ED no texto, eu tenho a opção de editá-lo. Ou dando 2 cliques em cima dele também, eu consigo editar as suas propriedades. Feito isso, eu vou escrever aqui circ. Ou pode ser circuito, aqui ficaria muito extenso, para podermos colocar a numeração dos circuitos. Então aqui eu vou de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Ok.
Vamos dar um copy também no nosso texto. E o próximo passo aqui seria a descrição do circuito, correto? Descrição. E agora vamos preencher a descrição de cada circuito. Por exemplo, nunca podemos misturar circuito de iluminação com circuito de tomada, com circuito de aparelhos pesados, que seria o caso de chuveiros elétricos ou tomadas de micro-ondas. Então, são separados a partir do quadro, fiações únicas para seus determinados circuitos. Isso ajuda numa boa distribuição de iluminação na casa de vocês, por exemplo, evitando a queima de aparelhos eletrônicos e evitando aquelas piscadas das lâmpadas quando uma máquina é acionada, quando um aparelho com a potência alta é acionado. Por isso, quanto mais circuitos tiver não ultrapassando, na verdade nós temos uma norma na NBR e essa norma prevê que um circuito comum de até 20 amperes de corrente não podemos ultrapassar 2000 watts para iluminação e tomadas de uso geral. Vamos então aqui para a descrição, que seria iluminação. A2, tomadas de uso geral. Veja que o meu texto ele foi para a linha de baixo. Para corrigir isso, basta eu vir nessa setinha e arrastá-la. O 3 seria o micro-ondas e o 4 seria chuveiro elétrico. Estamos com a descrição montada. Eu irei fazer uma linha aqui na vertical, separando, né, formando colunas. A próxima parte agora será a potência de cada circuito. Como se soma uma potência? No caso, iluminação. Bem, eu irei fazer a contagem total das potências de iluminação de tudo que pertence ao circuito 1. Ou seja, aqui no meu projeto eu estou prevendo que cada ponto no teto terá aproximadamente 100 watts de potência. Ou seja, temos aqui no total 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de iluminação. Ou seja, meu circuito de número 1 terá 600 watts de potência total. E eu vou aqui colocar no meu quadro de cargas 600 watts. Essa informação é importantíssima para o nosso quadro de cargas, para o nosso cálculo de potência total e dimensionamento das proteções, né? Dimensionamento da amperagem do nosso disjuntor e também dimensionamento da nossa fiação, da bitola da fiação. Tomadas de uso geral. Nós temos aqui duas tomadas de 100 watts. Essa daqui que está localizada na sala e uma outra no dormitório de 100. E essa na cozinha de 600, que foi uma previsão para liquidificador ou algum objeto um pouquinho mais potente. Totalizando 800 watts. Vamos pôr aqui 800 watts. O micro-ondas eu determinei uma potência padrão de 1500 watts. 1500 watts no micro-ondas, que seria o circuito 3. E o chuveiro elétrico 6.000 watts. É um equipamento que puxa bastante potência. Então é um dos vilões na conta de energia elétrica. E lembrando que se a sua fiação, se o seu condutor está mal dimensionado para aguentar uma potência de um chuveiro, a conta virá mais caro ainda, ou seja, a energia será gasta na própria fiação. A própria fiação começará a esquentar e posteriormente, né, a Eletropaulo estará cobrando esse valor, né, como se fosse uma torneira pingando, uma coisa que você não usou. Então,
Às vezes nós gastamos R$ 1, R$ 2 a mais no metro de fiação e economizamos centenas de reais ao longo de meses. Por isso que eu reforço a importância do projeto elétrico bem dimensionado em uma residência. Vamos agora aqui para a terceira parte. Eu vou colocar aqui a proteção dos nossos circuitos, que nada mais, nada menos seriam os nossos disjuntores. Proteção. Bem, para a iluminação de 600 watts, uma iluminação de até 2000 watts, monofásica ou bifásica, comporta-se muito bem um disjuntor de 20 amperes. Poderia usar um menor, de 12, de 13 amperes. Eu não sei se de 13 ou de 12 há no mercado, né? Mas eu poderia usar um valor menor. Para tomadas de uso geral, também 20 amperes seria uma proteção boa para esse circuito. Para o micro-ondas, eu vou deixar uma proteção de 25, por ele ser um aparelho que às vezes puxa bem mais do que esses 1500 watts descrito, e a fiação dele, né, o condutor dele também terá uma bitola um pouco maior do que das outras. O chuveiro elétrico terá uma proteção de 32 amperes. Então, a lógica de calcular a proteção para os nossos circuitos, eu pego a minha potência e divido pela minha tensão. Um exemplo, a iluminação tem 600 watts, eu divido por 127 volts. O valor que terá vai ser o valor de carga, né? O valor de corrente que estará passando. Aqui não chegará nem a 4 amperes. Então 20 está mais do que suficiente. Tomadas, a mesma coisa, micro-ondas também. O chuveiro elétrico, eu pegar 6.000 watts e dividir por 220 volts, que seria o caso do nosso chuveiro elétrico, veja bem que a nossa representação aqui da fiação, ele está com duas fases. Então, quando nós temos apenas essa varetinha sem a perninha, significa duas fases e um terra. Então, eu vou pegar 6.000 e dividir por 220. Vamos aqui fazer um teste. 6.000 watts dividido por 220 dará 27,27. Ou seja, estará passando nesse chuveiro elétrico 27 amperes de corrente. 32 é o suficiente. Nós colocamos aí uma folga, né, de proteção. Então 32 é o suficiente. Este é o padrão de se calcular a corrente de proteção. Também um dos fatores cruciais na queda de disjuntor, quando um liga a máquina, o outro liga o chuveiro, cai o disjuntor, é por isso, é o mau dimensionamento dos circuitos. Agora o terceiro passo, eu vou aqui copiar mais uma linha para criar uma nova coluna, e agora eu vou colocar mais uma coluna e colocar aqui fiação ou condutor. Vou colocar condutor, é mais representável, uma linguagem mais técnica. Condutor, ok? Então vamos lá. Por padrão, nós utilizamos o condutor de bitola mínima com 2,5 mm, não se esquecendo de sempre colocar o 2 de quadrado, ou seja, 2,5 mm quadrado vai ter a área, né, do nosso condutor. Para micro-ondas, deixaremos 4. Como já falamos, é um aparelho que esquenta bastante, é um aparelho tomadas de uso específico. Ele está puxando 20 amperes. Para a instalação de um micro-ondas, nós utilizamos aquela tomada nova de 20 amperes. Para esses dois, para o circuito de número 2, são aquelas tomadas de 10 amperes. A nova NBR de tomadas, hoje em dia, tem uma diferença nos pinos das tomadas, né? Os tubos da tomada são, as de 10 amperes são pouquíssimos milímetros menor
do que a de micro-ondas, que é de 20 A. Temos uma diferença justamente para não ocorrer de você ligar um aparelho de amperagem alta numa tomada de 10 A com um condutor de 2,5 mm. Isso poderia ocasionar, né, um incêndio na fiação. Para o chuveiro elétrico, deixaremos 6 milímetros quadrado. Também tem um cálculo para calcular aqui a fiação. Os padrões nós seguimos da proteção, não tanto da potência. Então, geralmente, se nós temos um disjuntor de 20 amperes, 2,5 é o suficiente, 25, 4 é o suficiente, 22, 6 é o suficiente. Agora, chamando o comando LR Enter para acessarmos o nosso layer, ou vindo no próprio layer dessas camadas, criaremos um novo layer escrito tabela. Eu não sei se eu tenho aqui criado, veja só, já tenho criado tabela. Para criar um novo layer é muito simples, eu venho aqui em New Layer, né? Ou Ctrl N, crio um novo layer, troco a cor dele para 82 ou para uma cor que seja do gosto de vocês, e também iremos colorir os textos. Lembrando que para tudo que for feito, sempre crie layers. Nunca trabalhe com um layer 0. Para modificações futuras, vocês terão muitos problemas se os layers não tiver criado. De repente, veja só, eu gostaria de deixar escuro a arquitetura, travar a arquitetura. Então eu venho aqui na arquitetura, clico no cadeadinho, toda a minha arquitetura travou, ficou escura, percebe-se? Está travada. Então é muito bom, você poupa muito tempo trabalhando com layers. Então às vezes eu acabo aqui não utilizando, mas a minha dica é trabalhe com layers. Então eu vou pegar aqui toda a minha tabela e passar para tabela. Cadê ela? Aqui a tabela. Veja só, já está com os padrões do layer pré-determinados, que ficou aqui a cor um esverdeado. Vamos pegar esse texto e colocar na cor amarela. Não sei se já está na cor de texto, circuito. Bom, eu vou colocar ele aqui em elétrica, já está em amarelo. E utilizar essa ferramenta que é o Match, que ele pega as propriedades do layer e passa para o objeto. Então vamos lá, selecionar todas, aqui, dar um Enter e escolher essa. Aqui em cima eu vou mudar para vermelho, posso alterar aqui as propriedades de cores na minha paleta aqui de propriedades. O quadro de cargas aqui eu vou colocar em cian. Veja só. Então, o nosso quadro de cargas está criado. Bem, como o nosso tempo aqui está curto, eu já criei aqui o nosso modelo padrão, né? Então, este daqui é o quadro de cargas, aonde contém as cargas dos nossos circuitos, chuveiro elétrico, micro-ondas. Temos um total na linha de baixo. Você faz a soma das potências dos seus equipamentos e usa um total para dimensionar a fiação do nosso quadro, a fiação que chegará da entrada de energia até o seu quadro. Neste caso aqui deu 16, eu coloquei 16 com muita folga. 16 milímetros é mais do que suficiente, na minha opinião 10 estava bom demais. E a proteção eu coloquei aqui 10 amperes. Então este daqui é o nosso quadro de cargas para a nossa plantinha de instalações elétricas. E aqui do lado nós temos o QDLF casa, que seria uma representação unifilar do nosso diagrama, do nosso quadro. Então veja só, esses símbolos aqui significam os
próprios disjuntores. Se ele tem só uma perninha, significa que ele é monopolar. Já nesse exemplo, ele tem duas perninhas. Então, significa que ele está utilizando aqui duas fases. É bifásico. Ou seja, iluminação, tomada de luz geral, micro-ondas são monofásicos. Já o nosso chuveiro elétrico, ele está ocupando duas perninhas, então ele é bifásico. Aqui nessa parte de baixo, nós estamos representando o barramento do nosso quadro. Então veja que o nosso circuito de iluminação está pendurado no barramento, segue para a iluminação. E assim sucessivamente, inclusive o nosso chuveiro, que ele está pegando as duas fases do barramento. Na parte de baixo nós temos o barramento do neutro. Um exemplo de se ligar uma lâmpada. Eu vou pegar um fio indo para a minha lâmpada e aqui no finalzinho da proteção do nosso circuito iluminação, um outro fio até chegar na lâmpada. Isso vai acender a lâmpada 110 volts. Se essa lâmpada for 220, eu faço que nem um chuveiro. Eu levarei duas fases para o chuveiro. E aqui embaixo eu tenho a representação de um barramento do terra, né? Coloquei aqui um disjuntor bipolar bifásico de 40 amperes, que seria a proteção do nosso quadro. E aqui eu coloquei uma representação das fases, dizendo que as fases têm 16 milímetros, o meu neutro tem 16 milímetros até chegar no barramento, e o meu terra tem 10 milímetros até chegar no barramento. E aqui eu coloquei uma chamadinha, vem da entrada de energia. Bem, está criado o nosso projeto de instalações elétricas. Eu vou mostrar apenas como se fazer esses disjuntores aqui do nosso diagrama. Então a letra eu rotacionei com o comando rotate, ou eu posso vir aqui na nossa ferramenta de multitexto e já utilizar a opção dela em vertical. Também é possível. Aqui eu utilizei basicamente um círculo. Eu utilizei a ferramenta de mirror, que ela fica localizada aqui. Cliquei no círculo. Cliquei em um ponto qualquer com a ferramenta Ortho Mode ativa, a ferramenta F8 do teclado. Fiz um espelhamento. E por fim, eu utilizei a ferramenta Arc para fazer um arco entre as duas bolinhas, certo? Fazendo uma linha e colocando no centro, está feito o nosso disjuntor. Lembrando que foi explicado nas aulas anteriores, é importante a criação de blocos. Então, feito esse disjuntor, é um disjuntor monofásico, utilize ele como bloco. Crie um bloco sobre ele. Para projetos futuros, você ir na sua biblioteca de blocos, procurá-lo e inserir com facilidade. Neste caso do nosso barramento, eu fiz apenas uma bolinha, eu fiz um círculo aqui e utilizei a ferramenta Array. Todo mundo já deve conhecer, para quem não conhece, essa daqui é o Array. Eu coloquei aqui 15 colunas, teremos 15 cópias iguais. Essa opção aqui eu vou especificar a distância das cópias, aqui está ótimo. Rows, que seriam as linhas, eu vou deixar apenas um. Aqui ele vai me dar uma prévia do que será minhas cópias. E essa ferramenta aqui em cima, Select Objeto. Selecionei o objeto, dou um Enter novamente. Dou um Enter e dou um OK. Veja só que ele fez as cópias. Então foi assim que eu criei o nosso barramento. E aqui eu coloquei um REC, um quadradozinho, como já ensinado. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Não esqueçam de curtir, fazer comentários. E esse arquivo estará para download
no nosso site fpcad.com.br e até a próxima.